Hoje é 30 de novembro de 2018. O escriba acordou alegre porque ontem, em São Paulo, tivemos eleições muito bonitas. A renovação da diretoria do Conselho Seccional da OAB e das diretorias das 200 e poucas subseções que o Estado de São Paulo tem. São Paulo é a seccional mais potente do país. Segundo o censo, deve ter uns 283 mil advogados. Tem mais, porque há muito advogado escondido nas esquinas. Há um outro numa barbearia, nos fundos da barbearia, dando consultas enquanto barbeia o freguês. Foi a isto que nós chegamos. E no Conselho Federal, Cláudio Lamáquia é eleito em chapa única à presidência da OAB brasiliana, não brasiliense, brasiliana, OAB que regulamenta e preside a todas as seccionais de todas as repartições que o Brasil tem nesta enorme nação que está cada vez a se desenvolver mais. Lamáquia é eleito e promete, com as loas do Brasil inteiro, diga-se de passagem, defender as prerrogativas, colaborar com o Poder Judiciário. É o discurso clássico que nós fazemos desde que o Instituto dos Advogados precedia a instalação da Ordem dos Advogados no nosso país. Nós fazemos esse discurso sempre. E o temos feito. Mas este muito antigo advogado criminal, meu caro jovem presidente, cultíssimo presidente Lamáquia, este velho advogado criminal, um dos mais antigos, lúcidos, em tese, que a nação tem, está a fazer um desafio a todos os presidentes das seccionais e a todo o presidente do Conselho Federal da Ordem. Este advogado criminal tem reptado todos, mas todos mesmo, a tomarem assento à tribuna quando falam à Suprema Corte. Meu caro Lamáquia, este é o desafio que este muito antigo advogado criminal faz. Com 62 anos de advocacia pródiga e que já recebeu da profissão todas as benesses e todos os sofrimentos que um criminalista poderia ter. E que usa uma beca nas ocasiões exponenciais, que pertenceu lá na Praça da Sé, no velho prédio da Praça da Sé, da OAB Paulista, pertenceu a um professor da muito vetusta Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Aquele professor, quando jovem, quando moço, havia esquecido essa beca num armário, também hoje antigo, e que foi desligado porque a nossa ordem se mudou para um prédio lindo, com muitos andares e muito bem refestelado. Este advogado, lá atrás, há 60 anos atrás, descobriu esta hoje velhíssima beca, escondida ou embolada no fundo daquele armário. E ela tem o nome de um professor, de um lente, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Há uns 30 anos ou 20 anos, quiçá, este advogado
muito amedrontado com o fato de ter alguma coisa que lhe não pertencia. Ligou ao filho daquele antigo professor. Ele disse: a beca de seu pai está com este advogado, que a usa de vez em quando, é beca de leite de professor da Faculdade de Direito. Ele a usa de vez em quando, este advogado a usa de vez em quando, confessa, com muito receio, com muito pudor. Mas a beca não é pertencente a este, hoje, ancião na advocacia criminal. A beca é do seu pai. Venha buscá-la. E o filho daquele nobre professor, catedrático da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, disse: não, Paulo Sérgio, ela fica com você. Ela é sua por direito de uso. E meu pai gostaria muito que você continuasse a usá-la. Este muito antigo advogado criminal, meu caro Lamáquia, jovem e prendado presidente do Conselho Federal da Ordem, este muito antigo advogado criminal não pretende mais nada da advocacia. Ainda trabalha, e bastante, porque precisa trabalhar para sustentar os familiares, tem família grande. Mas a grande pretensão deste muito antigo criminalista, Lamáquia, é saber qual presidente do Conselho Federal da Ordem vai falar sentado no Supremo Tribunal Federal, em obediência ao Estatuto, que está em pleno vigor e que nós somos obrigados a obedecer e fazer com que seja obedecido. Faz anos, Lamáquia, este criminalista reivindica e desafia um presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a reivindicar o direito de falar sentado, em cumprimento ao Estatuto que nós todos somos obrigados a obedecer e que os presidentes do Conselho Federal da Ordem, com muito maior razão, precisam obedecer e impor a ele, Estatuto, obediência plena. Então, enquanto este muito vetusto criminalista, um dos mais antigos que esta nação tem, porque aos 83 anos e 62 anos de advocacia, há poucos que possam com ele estar ao lado. Há muitos anos este advogado não exige, porque um advogado não exige de seu presidente coisa alguma, pede, insiste, às vezes raivosamente, que haja um presidente do Conselho Federal da Ordem que, ao falar na Suprema Corte, exija, porque ele, presidente, pode exigir respeito ao Estatuto. Então, se nós estamos a pleitear, se nós estamos a reivindicar, se nós estamos a exigir, se nós estamos a insistir no respeito às nossas prerrogativas profissionais, elas hoje são secundárias frente à desobediência aberta do Supremo Tribunal Federal ao nosso direito, que é o direito de não se sabe quantos mil advogados, e que é o direito que o presidente do Conselho Federal da Ordem, e todos eles, têm obrigação de exigir. Então, com os parabéns ao presidente Lamáquia, desejando uma profícua gestão, este advogado há de lembrá-lo todos os dias, durante o mandato do nosso caríssimo presidente do Conselho Federal da Ordem, há de lembrá-lo todos os dias, de que se, quando for a Suprema Corte, numa sustentação oral, quiçá, ou para insistir no respeito
ao direito que os advogados têm a qualquer uma das minúcias que estão a surgir nesse período dificílimo da nossa nação. Este advogado há de lembrá-lo, meu caro Lamáquia, de que deve o presidente do Conselho Federal da Ordem apontar o indicador para aquele assento vazio e exigir o assento a que nós temos direito quando falamos na Suprema Corte. E, ao mesmo tempo, uma tarefa dificílima, mas também é uma reivindicação facílima. É só apontar o dedo do presidente Lamáquia e dizer ao presidente da Suprema Corte: respeite o direito da nossa classe, porque há tanto nós viemos aqui para exigir não, mas para buscar respeito ao nosso estatuto que está em pleno vigor. O resto, meu caro Lamáquia, o resto é muito importante, porque nós estamos a reentrar numa era de militarismo. O caríssimo presidente do Conselho Federal da Ordem é do Sul. É terra onde começou, e começou com muita razão, o esforço para a limpeza do nosso país. Mas a limpeza do nosso país, presidente Carlos Lamáquia, está também no Ministério da Educação. O respeito, a respeitabilidade da beca começa no Ministério da Educação. Ao lado, ali perto, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, cujas gavetas encerram, Lamáquia, e Vossa Excelência sabe disso, encerram uma parte grande da podridão do ensino universitário que colocou nas ruelas centenas de dezenas de advogados. Nós estamos assim, nesse período difícil da advocacia, em razão também da fragilidade com que nós enfrentamos esse desafio. Meter uma colher de prata naquelas gavetas que encerram muitos e muitos anos de desprestígio e de negligência no trato do ensino jurídico e das ciências jurídicas e sociais. Hoje, ensino este que está disseminado em 1000 e poucas faculdades de direito, com 480 e poucas esperando no Ministério da Educação, presidente Lamáquia. Então, se nós conseguirmos limpar aquelas gavetas, ao menos limpá-las um pouco, o presidente Lamáquia há de ter completado 2/3 da sua tarefa. O restante dessa tarefa é devido às 20 e poucas seccionais que este Brasil tem. Precisam, evidentemente, fazer com que a voz da presidência do Conselho Federal da Ordem repercuta em todos os sacrários das repartições da Ordem dos Advogados. É preciso que assim seja. Mas este antigo advogado criminal vai parabenizá-lo, vai ajoelhar-se perante esta beca que tem 70 anos, que é deste sobrevivente, sim, agora. Mas antes de ser deste sobrevivente, já era de outro advogado que já se foi. Este advogado há de se ajoelhar perante a beca, presidente Lamáquia, e rezar a oração final, a oração de paz. E lá na Vevá,